Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer uma revisão da prova com vocês, mas para vocês poderem ver as, as respostas e para vocês entenderem a nota que vocês tiraram, né, conforme as respostas que eu vou colocar aqui, e, e também tem alguns recados importantes. O que acontece? Na prova, eu vou falar um pouquinho mais depois, mas assim, a maioria colocou em questões objetivas, que são de assinalar, né, as mesmas opções, que eu sei que vocês também trocam ideias e tal, mas as questões discursivas eu tentei considerar ao máximo o que vocês escreveram ali que tinha relação com aquele conteúdo, tá? Alguns eu percebi que a resposta foi tirada dos fóruns que a gente fez e tal, e não era exatamente a mesma resposta, porém eu considerei alguma coisa em algumas questões. Eu vou primeiro passar uns recados para vocês, porque daqui para frente vai ser um pouquinho diferente, eu queria que vocês prestassem bem atenção no que vai acontecer, por isso que eu separei essa aula para fazer a revisão e também dizer como é que vão ser os próximos dias, tá? Bom, como a gente tinha combinado lá no início do semestre, esse era o cronograma inicial, certo? Ele era dessa forma por conta também das bancas finais que tinha de TCC depois do dia 16. Então, no caso, nessa semana que a gente está agora, já teríamos bancas de TCC e na semana que vem também. Por conta de todas essas mudanças, as bancas de TCC foram agora para o fim de julho, praticamente, né? A partir do dia 10 são as entregas. Então, foi bem adiado por conta da pandemia, da dificuldade um pouco até em relação a coletar dados, enfim, né? E também por conta de outras situações, o semestre foi levado um pouco mais à frente, né? Acredito que todas as disciplinas vão acabar até metade de julho, mais ou menos, e a ideia era terminar no início de julho, né? Então, a maioria dos professores está se adequando a essa realidade, as disciplinas que têm orientação de projeto, né, continuam na mesma ideia, só normalmente vocês vão ter um tempinho a mais. E nas disciplinas teóricas estamos adaptando de alguma forma para que vocês tenham a aula até mais ou menos a metade de julho. Qual foi a minha ideia sobre isso? Vocês já têm as 3 notas, tá? Que eu até vou mostrar aqui para vocês como é que ficou. Então, eu vou fazer o seguinte: na aula de hoje, eu vou fazer a revisão da prova conforme as 7 questões e passar esses recados para vocês. Na aula que vem, a gente vai ter uma aula teórica que eu vou dar para vocês e vocês vão comentar no fórum. Mas não vai ter nada daqui para frente valendo nota, tá? Então, na semana que vem, vocês vão ter uma aula e na outra também, outra aula, tá? Mas vocês não vão ter mais nenhuma avaliação, certo? Então, assim, fica para que vocês assistam às aulas, mesmo no horário. Eu vou manter a mesma ideia de aulas de 40, 50 minutos, para que vocês possam assistir e que possa agregar algo para vocês também, tá? Mas eu não vou aumentar a quantidade de notas por conta de vocês, né, já terem a quantidade, digamos assim, de nota suficiente, tá, para o semestre. E quem não conseguiu atingir a nota final da média 7, aí a gente vai fazer a prova de recuperação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse era o cronograma inicial, né? Então, vocês tiveram todas essas aulas aqui e na aula do dia 16 foi a prova final da disciplina. Então, e no dia 7 ia acontecer a recuperação junto com a segunda chamada, quem não fez essa última prova. Mas a princípio todos fizeram, então não tem muito problema quanto a isso. Mas de qualquer forma, se alguém ainda for fazer, a gente tem um dia para isso, certo? Ou para algum trabalho, enfim. O que acontece? Aqui no dia 16 ficou, então,
a prova final, foi na semana passada. Hoje, no dia 23, a gente tem a revisão da prova e o novo cronograma, que é esse que eu tô passando para vocês. Na aula que vem, que é no dia 30 de junho, eu vou passar um conteúdo para vocês sobre lugares e não lugares, que é um tema bem interessante, mas é algo bem simples assim de entender e tal, mas para que vocês não percam, digamos assim, esse aprendizado em relação a isso. Então, é algo que eu trouxe a mais para vocês, tá? E no dia 7 de julho, então, eu vou fazer uma fala final, trazer algumas coisas que eu acho interessante para vocês, mais relacionadas com questões da atualidade, e uma avaliação da disciplina feita por vocês. Então, que eu vou fazer não sei se é exatamente um questionário, algo assim, para que vocês possam falar um pouco sobre o que vocês aprenderam, enfim. Eu quero que todos participem, eu sei que todos vão estar numa correria no final de semestre, mas eu acho que é importante, tanto para mim quanto para vocês, receber esse feedback de vocês, de como que foi, o que vocês esperavam e tal, até para que vocês possam entender um pouco o que vocês acharam interessante ou não, e também para mim em relação à disciplina, o que poderia estar melhorando ou não, né? Então, isso é muito importante. Eu gostaria que todos fizessem também, e isso vai acontecer no dia 7, tá? Vocês vão fazer uma avaliação em relação à disciplina, tá? Nada valendo nota, nem nada do tipo, mas gostaria que todos fizessem. No dia 14 de julho, então, serão as provas de segunda chamada. Tem alguns alunos que deixaram alguns trabalhos que não fizeram, né? Então, pode ser uma outra atividade que eu vou dar em relação a recuperar esses trabalhos, diferente do que foi dado para quem estava cumprindo o cronograma, né? Como se fosse realmente a prova de segunda chamada. E quem não fez a prova, faz a prova de segunda chamada também, que vai ser uma outra prova. E dia 21, a recuperação. Quem não atingiu a média 7 vai fazer essa recuperação para recuperar a nota. Então, esses que estão em verde seriam as aulas que foram adicionadas, digamos assim, ao cronograma geral de vocês, tá? Que vocês tiveram até a aula 15. Então, a gente vai ter a aula 16 hoje, 17 semana que vem, aula 18, que seria a aula final do semestre, e as duas últimas, as provas de segunda chamada ou atividade, e a última mesmo, a prova de recuperação, tá? Então, mas fiquem tranquilos que isso não vai estar angariando alguma nota para vocês e tal. Ó, o que eu coloquei aqui? Eu dei uma reorganizada, porque lá no início do semestre tinha duas atividades que não estavam aqui, né? Que não iam ser atividades, mas como a gente acabou fazendo o semestre todo online, eu transformei algumas coisas em atividade. Então, para vocês calcularem a média de vocês já têm todas as notas lá no portal, tá? Eu coloquei a nota da prova já. Então, vocês têm a nota 1, que é das atividades 1, 2, 3 e 4, que todas elas valiam 2,5, somando 10. A nota 2, atividades 5, 6 e a 8, que valia cada uma delas respectivamente 2, 3 e 5, que somam mais outra nota 10. E depois vocês tinham a atividade 7, que valia 3 e somava com a prova final valendo 7, tá? Então, vocês têm 3, 4, 5, 9 notas, então vocês vão somar todas elas e dividir por 3, tá? Ou então fazer dessa forma aqui. Somar a nota 1, nota 2, nota 3, para vocês saberem a média final de vocês que vocês têm até agora. Eu tenho as notas aqui comigo também, numa tabela, mas é algo meu aqui para controle. E vocês têm as notas postadas lá no portal. Eu tenho as médias finais aqui de vocês, então se alguém ficar com dúvida com alguma coisa, que tem algumas pessoas que não atingiram a média, então aí a gente pode fazer tanto a prova de segunda chamada, para quem não fez a prova ou algum tipo de atividade, quanto a prova de recuperação, tá? Então, essas pessoas que não atingiram a nota, a gente pode estar vendo como trabalhar essa questão. Ver que atividades que não fez, enfim. Então, agora a gente vai fazer a revisão da prova, tá? Eu vou passar as questões uma por uma, só para vocês entenderem onde foi que
que vocês erraram no caso de conferirem a prova, tá? A questão número 1 era o seguinte: segundo o geógrafo Ifu Tuan, de que forma as obras de arquitetura podem influenciar as pessoas que ali vivem? Nessas respostas, na A, B, C e D aqui, tem muitas afirmações verdadeiras em todas. Porém, lendo o enunciado, é segundo o geógrafo Ifu Tuan. Então, vocês têm que ver o seguinte: lá na aula que foi falado sobre a influência de arquitetura, a influência da arquitetura sobre as pessoas, o que o Tuan, que é um geógrafo famoso, que a gente falou bastante durante esse período de aula, de que forma ele fala dessa questão da influência das pessoas que vivem, né, numa obra de arquitetura. Então, aqui a resposta era número 1, que as obras de arquitetura podem afetar as pessoas que ali convivem de forma que ensine e instrua como uma ferramenta de compreensão da realidade, tá? Essa frase estava praticamente igual nas apresentações, bem como podem aperfeiçoar as sensações e percepções humanas, porque ela aumenta essa diferença entre interior e exterior, e pode também orientar as funções em relações sociais, porque o edifício pode ser lido como um texto e apresentado à sociedade como uma forma de explicar a realidade. Então, todos esses 3 pontos, eles estavam separados em colunas, né, nas aulas que eu dei em relação à influência da arquitetura, enfim. E essa resposta era com base no que o Tuan falou. Então, mesmo tendo algumas afirmações corretas nas outras frases, nas outras opções, era conforme Ifu Tuan. E todas as afirmações que eram feitas baseadas em algum autor, eu sempre coloco no slide de quem é, né? E por isso, então, que nessa resposta era conforme o que Tuan fala, né? Esses 3 pontos que ele diz que são formas de influenciar a arquitetura, como que ela influencia as pessoas que vivem nesse local. A questão 2 é qual é a definição de casa que pode se dar conforme Gonçalves. Então, da mesma forma, na questão 1, essa resposta acontece com base em um autor. Esse autor é Gonçalves, 2014. E essa frase, né, que ele define a casa, ela está na apresentação em que a gente falou da casa, né, que foi uma das últimas aulas. Então, aqui, a resposta era essa, que a casa é um lugar enraizador que me remete a um lugar central e tem características de um ponto de referência da pessoa no mundo. Tá? Então, isso é exatamente o que Gonçalves falou. Essa frase está praticamente idêntica ao que estava na apresentação. E por isso ela tem relação direta com o autor. Né? Não quer dizer que a casa, a número 1, por exemplo, ali, a letra A, né? A casa é um espaço onde eu me sinto pertencido, onde tenho apropriação, exerço a cultivação e tenho meu espaço íntimo. Pode ser, mas Gonçalves não falou isso. E são coisas que vocês foram vendo ao longo do tempo com outros autores, eu falei também, né? Tudo são ideias que acabam se misturando, mas conforme Gonçalves, essa é a definição. Então, era a letra C. Eu nem estava por letra, mas era a terceira opção. Na questão 3, então, pedir a diferença entre espaço e lugar. Exatamente no final da apresentação que eu fiz na aula, né, sobre espaço e lugar, tinha um slide que mostrava exatamente qual era a diferença entre espaço e lugar, né? Como que a gente poderia diferenciar os dois, meio que resumidamente, né? E essa opção é a última opção na prova, na questão 3, que o espaço está vinculado ao vazio, à liberdade, e o lugar está vinculado à vivência e à apropriação. Nas outras opções, tem algumas questões que eu confundi um pouco a cabeça de vocês, talvez. Porque espaço é um lugar que é conhecido e significado por mim. Beleza. O lugar é um espaço onde
onde eu exerço minhas funções como indivíduo. O que acontece? O espaço, ele não é significado por mim, né? O lugar, sim. Porque o lugar é aquele lugar que eu dou significação para ele. Então, é, essa questão do espaço é um lugar que é conhecido e significado para mim está errado. A segunda ali, onde o lugar é um espaço que é dado significado por mim, ok. E o espaço tem referência no nosso lugar, na nossa casa. Não, que o espaço é um lugar que eu não tenho relação, né? O lugar, sim, é um lugar que eu significo, que eu conheço e que eu consigo dar esse significado a ele, né? Então, o espaço não. Um espaço é definido por qualquer lugar que a gente conheça e que a gente não conhece também. Ele é definido como um espaço. E a terceira, que o espaço está vinculado ao que o meu corpo ocupa em determinado lugar, tá ok. E o lugar tem relação com o tempo, vinculado ao desconhecido. Isso não tá ok. Então, a resposta certa era a última. Tá exatamente como estava no slide. A questão 4, então, que era a primeira das questões discursivas, né, onde vocês escreveram um pouco. Eu pedi para explicar o que significa essa figura e qual a relação dela com as nossas cidades, com o espaço urbano. Essa figura estava na prova, que é o palimpsesto. Alguns explicaram exatamente que é o pergaminho no qual se apagou a primeira escrita para o reaproveitamento de outro texto. Mas, assim, o nome palimpsesto teria que estar ali, porque o que significa essa figura é o palimpsesto, tá? E qual a relação dela com as nossas cidades, o espaço urbano? Tem bastante formas de explicar como que o palimpsesto se compara com as nossas cidades, né? Mas basicamente a cidade é composta por várias camadas, onde muitas coisas não se apagam, né? Então, vocês falaram, né, com as palavras de vocês, porque então nessa questão não tinha nenhum autor, então eu considerei, conforme vocês foram falando, o que realmente estava correto, né? Então, o palimpsesto é essa folha, digamos assim, onde as coisas iam sendo sobrepostas e o fundo não se apagava. Da mesma forma é a cidade. Tu pode fazer um novo edifício, onde existia um outro antigo, até demolir, porém a história, as vivências que aconteceram ali, a memória daquele espaço, ela continua viva e ela meio que aparece ainda na nossa mente. E também pode-se dizer com questões de valorizar espaços que tinham uso e hoje são dados outros usos para ele, né? Como uma edificação que era uma casa e hoje uma casa antiga e hoje foi transformada em um café e as pessoas significam aquele espaço de outra forma. Porém, os traços daquela casa não se apagam, né? Quem realmente conhecia aquele lugar tem a memória, então não se apaga na vida das pessoas. Então, basicamente, essa definição. Quem colocou algo que tinha relação com isso, também considerei boa parte da questão. A questão 5, então, era quais são os 5 processos de apropriação do espaço e explique cada um deles. Algumas pessoas botaram só os 5 processos, então considerei metade, um pouquinho menos da metade da questão, e tinha que explicar cada um deles. Então, os 5 processos são esse: identificação, personificação, sentimento de pertença, cultivação e sentimento de defesa. Onde cada um deles tem a sua definição, onde a identificação é quando a gente se identifica com aquele local, basicamente, né, o próprio nome já diz. A personificação, quando a gente coloca nossas características naquele espaço, né, depois que a gente se identifica com ele, a gente personifica, é meio que um processo, né? Tem o sentimento de pertença, então onde a gente vê que realmente aquele espaço é nosso, e após isso a gente tem a cultivação, que o próprio nome já diz, onde a gente cultiva o espaço que a gente está vivendo, seja o lugar que a gente mora, o lugar que a gente trabalha, enfim, a casa de alguém, de um parente, da avó, do avô. E o sentimento de defesa, que é quando a gente atinge todos esses outros processos, a gente também defende o espaço que a gente está. E formas de defender são várias, tanto defender quando alguém pode falar alguma coisa desse espaço, ou
de forma física mesmo, criando barreiras para que as pessoas mal intencionadas não entrem, porque é o teu espaço íntimo, né? Então, é o espaço que tu se identifica, se personifica, tu pertence àquele lugar, tu cultiva, então tu acaba defendendo também. E essa defesa ocorre de forma física, com muros, grades, enfim, né? Com essa questão mesmo de estar defendendo o seu espaço. A questão 6, eu coloquei, explique a relação entre o homem e o espaço e como um pode influenciar o outro. Esse era algo um pouco mais, não tinha nenhum autor também para vocês se basearem, então era algo que vocês entenderam realmente dessa relação entre o homem e o espaço, tá? O tempo não estava nessa pergunta, então quem colocou o tempo está totalmente descartado essa questão do tempo, é só a relação entre o homem e o espaço. E a gente tem algumas definições aqui que eu peguei dos próprios slides para vocês verem algumas coisas que eu considerei nas respostas, né? Onde o homem projeta no espaço as suas dimensões. O espaço se relaciona com o homem pela materialidade e tatilidade. Então, muitos de vocês colocaram até que o homem se relaciona com o espaço através dos sentidos, que também tá ok, porque a gente, para estar sentindo o espaço, a gente tem a visão, o tato, o olfato, o paladar, para poder sentir realmente esse espaço, né? E para que ele depois acabe se tornando um lugar para a gente, que ele tenha significado. E, e a relação principal em que o homem tem com o espaço é que um influencia o outro de forma igual. Tanto eu posso influenciar o espaço de forma com que eu me aproprio dele, eu personifico ele, né, utilizando até aquelas questões da questão anterior, e também o espaço pode me influenciar, né, de forma que se eu tenho eu trabalho num escritório muito fechado, me sinto muito presa ali dentro, aquilo ali pode me influenciar de alguma forma para uma sensação ruim, não tão agradável quanto às vezes eu estar num espaço que tenha uma relação melhor com a natureza e tal. Isso tudo se eu gosto também desse tipo de relação, né? Então, o homem influencia o espaço e também o espaço influencia o homem. E de que forma? Cada um na forma com as armas que tem, digamos assim, né? O homem com a sua personificação, com a sua forma de viver ali dentro, com a forma de agir, de estar, de estar vivenciando aquele espaço, e o espaço com a forma que ele existe mesmo, para estar influenciando a gente de forma positiva ou negativa, né? E isso tem a ver também com aquelas primeiras questões que vocês fizeram no primeiro trabalho, onde eu pedi para vocês acharem um espaço que vocês convivem, estarem colocando pontos positivos e negativos sobre aquele espaço, né? Então, de que forma aquele espaço estava influenciando vocês, né? Era um espaço que vocês conhecem, então, esse lugar tá escuro, esse lugar tá isso, tá aquilo. Então, essas são as formas que aquele espaço influenciava vocês. Então, de certa forma, essa tudo que envolve essa resposta foi considerado nesse tipo de relação, né? E também coloquei aqui que cada sujeito constrói a partir da totalidade de suas próprias experiências, e essas experiências, como eu falei antes, em relação aos sentidos, em relação às suas vivências ali dentro, e por isso, por um particular modo de ser e estar no mundo. Por isso que ele constrói dentro do espaço a sua experiência, o seu modo de ser, né? E o homem age no espaço, o espaço age sobre o homem. Basicamente, alguns conceitos do que deveria estar dentro dessas respostas. E a questão 7, então, onde eu pedi que com suas palavras, o que se espera de um espaço público baseado em link. Então, vocês terão que ver o que o link fala sobre espaço público e o que vocês entendem disso com as palavras de vocês, né? Então, não era para escrever exatamente o que ele falou, e sim o que vocês entendiam disso. O que o link falou exatamente eu coloquei aqui. Espere-se que, de certa forma, em uma democracia haja menor isolamento, maior desenvolvimento do sujeito, maior comunicação entre grupos diferentes da cidade, grupos da cidade. Então, assim, o que ele quer dizer com tudo isso? Estimular no espaço público. A democracia
desenvolver diferentes públicos no mesmo espaço. Então, basicamente, o que Link espera de um espaço público? Que esse espaço seja democrático, realmente utilizado pelas pessoas e que essas pessoas não se isolem nos seus espaços particulares, né? Claro, exceto o que a gente está vivendo agora, mas que de alguma forma a gente passa a estar isolado no nosso espaço. Porém, o espaço público em si, ele precisa ser democrático e não isolar ninguém. Ele não pode selecionar quem entra naquele lugar, né? Ele precisa ser realmente um espaço usado por todas as pessoas e ali dentro daquele espaço, ele precisa minimizar essas diferenças, né? Minimizar diferenças raciais, diferenças muitas vezes físicas, diferenças sociais, enfim, as pessoas diferentes agindo naquele mesmo espaço que é público, né? Onde até eu falei na aula sobre o espaço público que uma vida pública, a vida social pública, ela acontece no espaço público, ela não acontece quando eu convido alguém para vir aqui na minha casa fazer um churrasco, por exemplo, né? Ela não acontece num espaço privado, né? E, enfim, essa é o que Link pensa. E aqui no final ele fala que isso pode ser estimulado no espaço público, que é o palco das relações interpessoais. Então, tudo que vocês colocaram que traz esses conceitos, também considerei em relação a essa resposta, porque era baseado em link, mas com as palavras de vocês, tá? Então, deixa eu voltar aqui. É isso. Tinham 7 questões, cada uma valia um ponto. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à prova, vocês podem me perguntar sobre alguma questão, tá? Porque alguns me mandaram em PDF, alguns me mandaram no Word, então eu não tinha como escrever nada ali nas provas, mas eu analisei todas as questões, principalmente essas discursivas, para considerar aquilo que vocês escreveram como algo que agrega naquela resposta, né? Gostei muito das respostas que vocês colocaram em relação ao que era das palavras de vocês. E alguns acabaram deixando até algumas questões de lado em relação a isso. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá? Qualquer coisa leiam com atenção ali novamente os enunciados, porque eu coloquei bastante autores, que a gente trabalhou vários nesse semestre. Né? E é importante vocês terem esses autores em mente, conhecerem os conceitos que eles trazem, porque são autores muito relevantes nessa questão da percepção ambiental, de espaço público, da própria psicologia mesmo ambiental do ambiente e que vocês podem trabalhar com isso quase o resto da vida de vocês e também trabalhar em pesquisas que vocês fizerem, trabalhar no TCC, por exemplo, vocês vão utilizar autores que realmente falam dessas questões de espaço, enfim, e que vocês consigam relacionar os autores com o que eles falam. Porque todo trabalho científico que a gente faz hoje em dia, o trabalho de faculdade, um trabalho de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, ele precisa ter base científica. E essa base científica ela é feita através desses autores, né? Se tu for pegar a área da medicina, por exemplo, tu tem médicos famosos que descobriram cura de tal coisa ou tal coisa. E esses médicos são renomados, todo mundo conhece o nome deles, alguns nomes levam até o nome de doenças ou de remédios, enfim. Na arquitetura, não é muito diferente, só que muitas vezes não é tão conhecido, né? Por exemplo, Tuan é um geógrafo, porém na arquitetura ele traz tantos conceitos importantes sobre o espaço, sobre a nossa mente, como a gente se relaciona com em relação ao homem, espaço, que ele acabou se tornando um importante ícone para a gente, né? Então a gente trabalha com ele também nos trabalhos científicos. E quando qualquer professor pede para vocês um trabalho que tenha pesquisa, que tenha referencial teórico, vocês têm que trazer autores, né? E esses autores é o que a gente trabalha em sala de aula nessas disciplinas teóricas também, para que vocês conheçam eles, conheçam os conceitos que eles trazem, para que realmente vocês pensem, o Link falava disso, bom, eu gosto dele, gosto das ideias dele,
E quando eu precisar de alguma base teórica em relação a isso, vou procurar ali e eu sei onde achar, né? Então, esses autores, eles são importantes, a gente não pode descartar eles quando a gente está estudando qualquer conceito, né? Porque eles são estudiosos dessa área, então a gente tem que valorizar também isso e conhecer para o nosso próprio futuro acadêmico, né? Para que um dia o nosso sobrenome esteja sendo falado nesses, nas futuras aulas de arquitetura ou nos futuros livros e TCCs, né? Porque realmente quem escreveu essas ideias são pessoas bem relevantes. Esperamos que todos nós possamos ter ideias para chegar no dedinho do pé deles. Mas enfim, gente, boa noite. Qualquer dúvida vocês me chamem, tá? Eu vou tentar auxiliar vocês nessas questões dos trabalhinhos, quem não fez algum, e aí a gente analisa a questão individualmente, tá? Mas de qualquer forma, todos estão de parabéns e até semana que vem. Ops.